Beleza, tá começando mais um Personagens de São Caetano do Sul. Aquele nosso bate-papo sempre com pessoas que fizeram e fazem a história dessa cidade. Afinal de contas, a cidade, ela parece um grande aglomerado de prédios e de casas, de fábricas, de ruas e avenidas. Mas nada disso significa absolutamente nada se não fossem as pessoas. Aqui ao meu lado, seu Agostinho, um apaixonado por São Caetano do Sul. Chegou aqui muito pequenininho, com 3 aninhos de idade. Veio da zona leste da capital paulista, mas aqui em São Caetano se tornou uma das grandes referências. Apaixonado por esporte, apaixonado por São Caetano do Sul. Tudo bom, seu Agostinho? Que bom tê-lo aqui para a gente bater um papo aqui na Rede Nacional de Notícias. Quantos aninhos, seu Agostinho? 88. 88? 3 aninhos para cá, aqui eu completei 88. 85 anos na cidade de São Caetano do Sul. Isso mesmo. Muita coisa. O senhor viu a cidade... E praticamente vi ela nascer. Viu ela nascer, viu ela se transformar. Não foi muito bem nascência, mas... Mas o senhor viu a independência dela? Vi completamente. Sim. Seu Agostinho, conta um pouquinho, como que foi? Veio com o papai, com a mamãe? Como foi a chegada aqui em São Caetano? Vim eu e meus pais, né? Com o meu avô, meu pai, conseguiram uma residência aí lá no bairro da Fundação. Hoje, uma parte daquela área lá, nós vendemos para o Matarazzo. Veja a época que foi. Nós vendemos terreno para o Matarazzo construir a obra deles ali. E a gente se formou aqui em São Caetano, na parte primária, estudo, todos os meus irmãos, eu. Tudo. E aí, o que a gente tem para contar de São Caetano, realmente é uma história muito bonita da cidade. E o que a gente fez pela cidade, e o que fez pelo próprio clube a quem eu dirigia na época, que era um clube chamado Botafogo, aí da Rua Lagoas, clube tradicional, fundado em 1948, na qual nós trouxemos muitas personalidades. Inclusive, nós em 1958, se não me falha a memória, o Gilmar tinha sido campeão do mundo e nós tínhamos um baile no clube comercial, o clube tradicional da cidade. E esse baile, o Gilmar fazia a coroação da nossa rainha do clube. E o que aconteceu foi um caso muito interessante, é um caso que a cidade também não pode esquecer, porque da maneira que estava lotado o clube comercial, a gente não podia imaginar o que poderia acontecer na hora, convidando o campeão do mundo para coroar a rainha da cidade de São Caetano do Sul. E a gente convidou ele para coroar a rainha. E infelizmente, 2 dias antes do baile, no sábado, nós recebemos um comunicado do Esporte Clube Corinthians Paulista que ele não poderia vir na nossa coroação da rainha pelo motivo de uma viagem que inesperadamente surgiu para ele. E o que fizeram? Os diretores do Corinthians, era a época do Matheus, se não me falha a memória, nos convidou a diretoria do clube, que era o Botafogo aqui da cidade, ir lá para o Corinthians, que eles tinham arrumado uma maneira para fazer um dos jogadores ou alguém vir coroar a nossa rainha. E por incrível que pareça, pegou um ídolo que na época estava fazendo sucesso, era o Zag. Zag, o tradicional jogador, que a gente até estava hospedado dentro do Parque São Jorge, e a gente conseguiu conversar com ele, a diretoria nos apresentou tudo, e ficou tudo formalizado para que ele coroasse a nossa rainha. Resultado, ele veio, coroou a nossa rainha, e o clube comercial completamente lotado, nós não sabíamos, somente a nossa diretoria sabia o que podia acontecer naquela coroação. Tudo era em segredo que o Gilmar viria para coroar a rainha do clube. Aí se preparamos tudo, a segurança, tudo dentro do clube, para que nada houvesse com a população. Quando o anunciador, eu não me lembro que o rapaz que estava anunciando essa ocasião, anunciou que o Gilmar não poderia vir e que o Zag, um ídolo, e por coincidência, parece que o comercial naquela hora só tinha corintiano lá dentro. Quer dizer, tudo isso nos ajudou para que as coisas corressem normalmente. Zag nos coroou a rainha. Eu tenho outra programação, tenho tudo essas coisas para provar à população, se caso necessidade for. E trouxemos também para aquele show que teve da coroação, o Germano Matias. Germano Matias, um ídolo do que se refere ao samba, canção, ou samba. Nós trouxemos o Gilmar para coroar, aqui não veio, mas veio o Zag.
e o Germano Matias para fazer o show. E esse show realmente foi sucesso na cidade. Nós fizemos satisfeitos com essa programação e surgiu esse evento na cidade, que foi um dos eventos muito tradicional, que o Clube Comercial era um clube tradicional na cidade. Hoje, infelizmente, o prédio está meio até abandonado, né? Sim. Mas o clube era um clube tradicional. E a gente tem essa passagem aqui por São Caetano que é muito, muito legal. E outra passagem que eu tenho dentro da cidade de São Caetano do Sul, essa também não posso esquecer, isso em 1948, 50, 52, com os prefeitos, Lauro Gomes, com o prefeito, puxa vida, Anacleto Campanella, com o prefeito Macei, com o prefeito Braido, nós sempre éramos fãs do que se refere à corrida de atletismo. Se São Caetano do Sul hoje tem o atletismo, graças a essa equipe, isso posso garantir para vocês, que atletismo na cidade de São Caetano do Sul, ela nasceu através do Corintinha Esporte Clube ali da Rua Pernambuco e o Botafogo Futebol Clube, que trazia as equipes de São Paulo para correr aqui na cidade de São Caetano do Sul. E como se fazia isso naquela época? Coisa muito interessante. Hoje a gente vê, para fazer uma prova pedestre, o policiamento, cerca as ruas, fecha tudo. E nós simplesmente, com os caramuru, com as pessoas nas esquinas em que passava a corrida, e com o Fusquinha, que era da polícia, da PM da cidade de São Caetano do Sul, fazia um itinerário para nós. Cada esquina que passava, chegava o carro que vinha na frente, anunciava que a corrida vinha vindo, nós tínhamos as pessoas com seus caramuru, anunciando que a passagem ia passar por aí. Nós é que fechamos o trânsito. Nós é que fechamos o trânsito. Graças a esses prefeitos que eu estou dizendo para vocês, que era um contato muito legal, muito bacana, e esses efeitos eram tudo feito aqui na cidade de São Caetano do Sul. Na cidade, corrida de pedestre, que a gente era uma das equipes, que para conseguir se classificar na São Silvestre, que era corrido naquela época, você tinha que se classificar, e não como hoje, a prova pedestre que vai quem quer futebol clube. Naquela época não. Naquela época era classifica, era 2, 3 de Santo André, 2, 3 de São Bernardo, 2, 3 de São Caetano, e ia lá para a Gazeta concorrer. Inclusive, eu tenho também as minhas manchetes, os jornais, da minha colocação, a minha coisa dentro das corridas, das provas pedestres da Gazeta Esportiva. Deixa eu pegar agora, puxar um pouquinho lá para trás. Como que era o seu Agostinho garoto? Como que era? Porque o mundo era muito diferente, não dava para brincar na rua, tinha muito campinho de futebol, como é que era? Inclusive o que você está citando aí, vou citar um caso, onde era o campo do Botafogo. Era do lado de lá do rio, onde hoje tem aquelas casinhas lá que a prefeita colocou ali. Ali nós tínhamos pedido uma área para o INSS para pôr o nosso campo de futebol. Sim. O INSS autorizou, só que nós não podíamos deixar as traves no local. Tínhamos que tirar as traves. Então o que nós fazíamos? Todos os jogos, campeonatos da cidade de São Caetano, nós tínhamos que carregar as traves. Ali onde é o negócio de automóveis hoje, esqueci que vem de automóvel ali, a nossa sede social era ali. Bem em frente à entrada da cidade. Em frente à cidade, era a divisa entre São Caetano e São Paulo. Nós tínhamos que deixar os buracos cimentados, o buraco feito certinho, cimentado. Todos esses jogos nós tínhamos que carregar essa viga, era quase de 15 ou 20 centímetros nas costas, levar para o lado de lá do rio, tinha 2 rios, não tinha um só como tem hoje, eram 2 rios que tínhamos que atravessar as pontes. Levavam para lá, colocavam as traves, parafusavam, e jogavam campeonato da cidade de São Caetano do Sul. E isso é um jogo que a gente fazia dentro do campo da cidade. E o senhor gostava disso? E isso eu gostava. Eu fazia com o maior prazer, fazia essas partes. E o senhor jogava em que posição? Nenhuma delas, era só diretor. É só diretor? Semi-presidente. Mas e garoto? Garoto nunca gostou de jogar? Não, gostava do futebol, ia para qualquer lugar que fosse. Nós temos uma equipe de futebol naquela época, era o Botafogo, pode levantar pelo oficiário, pela Liga Futebol de São Caetano do Sul, o que era esse clube Botafogo Futebol, tradicional na cidade. Estavam sempre em manchetes, estava jogando em tudo quanto era estádio aqui da cidade.
Nunca chegou à primeira divisão, mas sempre disputou a segunda divisão. E era um clube tradicional, onde a gente sentia várias pessoas que vinham de fora, tinha a permanência, a comunidade conviver com a gente. O senhor estudou em qual colégio, o senhor lembra? O senador Flacker. Senador Flacker, sempre estudou. Na infância toda de estudo foi lá. Eu morava ali no bairro da Fundação. E como o senhor foi constituindo família aqui em São Caetano, fala um pouquinho como foi também entrando para o mercado de trabalho, né? O adolescente ali, entrando para começar também a ajudar a família, como é que foi? Quando eu cheguei numa certa idade, que meus 14, 15 anos, que já tinha que procurar um emprego para conviver junto com a minha família, o meu primeiro emprego foi na Louças Adelina, que era ali na divisa de São Caetano com São Paulo, meu primeiro emprego. Depois daí eu passei para a parte comercial, no que se refere a trabalhar dentro do comércio, trabalhar com clientes de balcão. Trabalhei na rua Manuel Coelho, trabalhei na rua Santa Catarina, trabalhei na rua João Pessoa. Todas essas lojas eu trabalhei ali como funcionário ainda de calça curta, era varredor, varria, essas coisas todas. E interessante que também tem uma passagem muito legal aí, o Fux tradicional diretor do São Caetano Esporte Clube, junto com Martonelli, Marinotti parece, que era também associado com essa empresa. Eles trabalhavam, o Fux era o dono da loja e o Coisa era meu sócio. Eles trabalhavam lá e tomavam conta do São Caetano Esporte Clube. E eu, quantas vezes, moleque, viajei para Piracicaba, São João da Boa Vista, Campinas e mais algumas cidades que eu fui. Graças ao conhecimento do São Caetano Esporte Clube, com a convivência dessa diretoria que eu trabalhava na loja, convivia e fui visitar vários clubes da cidade de São Paulo. Legal. E constituiu uma família aqui em São Caetano, casou, teve filhos? Sim, senhor, exatamente isso. Depois eu casei praticamente com meus 30 anos de idade, por coincidência, o que me fez sair da linha de jovem que gostava de baile, gostava muito de dançar. Eu dançava muito no clube comercial, cheguei a ser diretor do clube comercial. E quando chegou ali, mais ou menos, não me lembro bem, aí foi 58, 59, vizinho da minha casa, chegou o pessoal da cidade de Minas Gerais. Uma família muito grande, com 3, 4 moças ali. E por coincidência, naquele tempo não era muro as divisas de casa, era tudo cerquinha, né? Aquelas madeirinhas, né? E eu no fundo do meu quintal, de olho na vizinha, que estava chegando lá. E essa vizinha, felizmente, hoje era minha esposa. Casei com ela, fiquei noivo, 1 ano de noivado, que hoje não usa mais, era 1 ano, primeiro conversa com o papai e a mamãe, depois põe a aliança na mão direita e depois marca o casamento. Casei com meus 30 anos de idade. Hoje sou pai de 3 filhos, a Margarete, o Marcelo e o Márcio. A Margarete é casada, tem uma filha, e meu filho o Márcio também casado, só que não tem filho, e o Marcelo, que é um vai para cá, vai para lá, e por enquanto não arruma nada. tá só ciscando só ali. Semeando, Só ciscando. Mas essa paixão, né, que o senhor tem por São Caetano, o senhor falou uma coisa agora sobre bailes, né? Muitas pessoas que eu tenho conversado nesse projeto de personagens de São Caetano, né, pessoas antigas, sempre os relatos são em torno porque naquela época a única maneira de você se aproximar era através dos bailinhos, né? E tinham vários bailinhos na cidade, né? Inclusive, olha o que eu vou citar agora, como até meu filho condenou, há pouco tempo que eu citei para ele isso, eu e mais os 2 colegas, inclusive está a fotografia aqui do lado, em que a gente ia dançar, tinha que pagar o cartãozinho no Show Dança e no Avenida Danças. Começava às 10 horas e terminava às 4 horas. Você tinha que pagar cada dança? Exatamente. As madames ficavam todas lá, mas era uma dança diferente. Sim. Era respeito, e aquelas mulheres que você sentia assim, o prazer de dançar, porque sabiam dançar, e a roupagem que elas vestiam não é hoje bermuda e os mangainhas de fora, não. Era diferente. E o meu plano e do meu colega era 30 minutos. Era 30 minutos sagrado. Não eram, eles chamavam lagartixas, aqueles que ficam parados nas paredes esperando a hora para dançar. Nós era um deles. Dificilmente pegava a mesa, porque a mesa era
Era mais caro. Era mais cara. Aí, mas hoje, se eu cito isso para as pessoas, vocês pagavam para dançar, Olha só que legal. Mas não é a dança que você faz, ele ali e você aqui, a mulher lá e você aqui. Era aquela coisa acompanhando. E as pessoas com quem dançava sabiam dançar. E quando via aqueles boleros, aqueles samba-canções, não é as músicas de hoje, a gente convivia um ar completamente diferente. Você convivia aquela, não sei, uma coisa que você parecia não via nada no ar. O senhor viveu muito essa mudança da cidade, né? O que o senhor pode falar para a gente, assim, do que o senhor lembra de como foi esse processo, né? Das ruas começando todas a serem asfaltadas, os prédios começando a subir, a cidade aumentando o número de pessoas a cada dia. Hoje, por exemplo, você está um caso muito interessante no que se refere ao clube, que é o clube que mais me trouxe da cidade, que foi ali a minha infância todinha, foi na Rua Lagoas, no final da Rua Lagoas. A gente tinha esse clube, o que a gente trouxe. Eu imagino hoje qual é o clube que trouxe um futebol feminino aqui no estádio Anacleto Campanella. O Botafogo Futebol Clube trouxe as meninas de futebol da Linhas Cozeres. Eram as únicas futebol que tinha na cidade. E se eu não me engano, São Paulo parece que era a única que tinha. Linhas Cozeres. Nós trouxemos essas meninas para jogarem aqui no estádio Anacleto Campanella. O que ia dar o pontapé inicial da partida principal, nós convidamos um clube da cidade de Piramboia, uma cidade do interior, para jogar aqui no estádio Anacleto Campanella. E o Braido era que ia dar o pontapé inicial dessa partida aí. E a gente fez até uma coroação dessa rainha. Que as fotografias, que isso está tudo comprovado, eu tenho tudo isso comprovado, coroação da rainha. As provas pedestres que a gente fazia na época, sabe como era o pedestal onde ficavam as caixas de cerveja? Está lá nas fotografias. Você vê as caixas de cerveja, subiu o primeiro atleta, o segundo e o terceiro atleta. Quer dizer, fazer o pódio. O pódio, exatamente. Isso era. Mas a Rua Lagoas, ela chegou a ser interditada por nós e por esses prefeitos que eu citei. Todas as vezes que a gente fazia, isso que eu estou dizendo para você, eu tenho programações, tenho programa. Isso aí, se Deus quiser, um dia eu vou entregar para a memória, para que eles divulguem isso aí, se achar interessante. Nós fechamos a rua, corrida de colher de ovo, isso existe, colher, pessoas correndo dentro do saco. Do saco. Corria. Bicicletinha, as pessoas traziam a bicicleta para provar, isso na Rua Alagoas. Que legal. Nós fechava a Rua Alagoas. Não precisava bombeiro, não precisava polícia, não precisava nada. O prefeito mandou, fecha. Os ônibus que vinham da cidade de Santo André tinham que desviar na Rua Pernambuco, ou na Rua Paraíba, que é o nosso lugar lá embaixo, era interditado. Sim. Viavam, pegavam lá a Rua Baraldi, descia e pegava e ia embora para a cidade de São Paulo. Ali ninguém. Era todo ano fazia essa festa. E fazia aquele tradicional piquenique para Santos. Ah, é? Piquenique para Santos. Era a programação, torneio de dominó, torneio de bocha, torneio de futebol. Convidamos até o Clube Tamoio, o Clube São Cristóvão. Colocamos um troféu de melhor de 3 partidas para jogar nesse campo que eu acabei de citar para você. Sim. O São Cristóvão foi lá disputar, eles ganharam as 2 partidas, que era o melhor time que o nosso. Mas essas coisas todas a gente não esquece, porque o que a gente fez pela cidade. E eu me sinto também muito honrado eu trabalhava, quando eu saí da cidade de São Caetano do Sul, que eu já tinha uma certa idade, que comecei a trabalhar na Companhia de Calçados Clark, que é uma firma muito tradicional. Trabalhei quase uns 15, 20 anos ali. Depois pediram um concordata, e aí eu fiquei sem emprego. Aí consegui, através de jornal, naquele tempo você podia procurar o jornal era honesto, dizia onde tinha um emprego para você trabalhar. Aí eu vi lá na Rua Marconi, no centro da cidade, uma loja, olha o nome, Old England, Velha Inglaterra. Eu falei, eu quero ver isso aí de perto, o que é isso aí? Fui lá ver uma loja toda tradicional, falei, putz, eu vou entrar nesse negócio. Quando eu entro lá para conversar com os funcionários e tal, aí quando fui sendo entrevistado para o cidadão lá, que era o dono da empresa,
Ele falou, mas como? O senhor trabalhava em calçado, agora o senhor vai querer vender aqui, o nosso negócio aqui é tecido, bijuteria, negócio de tênis, coisa tudo diferente. Eu falei, amigo, eu preciso trabalhar porque eu estou desempregado. Demorou 2, 3 dias, o cara mandou voltar lá, assumi o cargo e graças a Deus foi ali que eu também me aposentei. Olha que bacana. E como começou a história do Bengala Azul, do seu Agostinho, com o São Caetano, seu Agostinho? A Bengala é uma coisa muito interessante, porque a gente fez essa torcida sem intenção de fazer Bengala Azul, sem nada, né? Por incrível que pareça, todos os treinos, esses colegas e amigos se encontravam aqui para ver os treinos. Porque o treino de São Caetano Isso desde a época da fundação. Isso desde a época da fundação. Desde a época da fundação. Quando eles treinavam aqui, a gente estava todo o treino, estava aqui. Os treinos parecia que tinha mais torcida nos treinos do que hoje nos estádios. Por incrível que pareça, posso citar isso para você. E o prefeito sempre junto. Eu achava interessante isso. Ele terminava o estágio dele, trabalhar lá na prefeitura, ele vinha assistir o treino. E sentando ali, assistindo o treino e tal, aí surgiu a ideia que o próprio prefeito chegou com, você não faz uma torcida, isso na época do prefeito Tortorello. É, o tempo do Tortorello. Sim. Tinha a Tusca e tinha a Sangue Azul, mas não era uma torcida muito divulgada. A Tusca era o Camarão, parece que tomava conta, mas depois houve um problema com ela. Se eu não pego aquela bandeira que eles iam jogar fora, eu peguei ela e guardei ela. Eles também, mas ele achou que aquilo não era o suficiente. Ele achou que tinha que ter mais torcida. Você não faz uma torcida para vocês aí, para velha guarda, não sei o quê. Aí começamos a se interessar, o pessoal que estava ali começou a se interessar em fazer a torcida organizada. Aí em reunião ali mesmo no estádio, vamos formar essa torcida, o prefeito pediu, vamos fazer, vamos ajudar, né? Aí surge na Cova, LSS, sabe, muita novidade. E dentro disso aí tinha um cidadão que vinha com uma bengala no campo. Vinha ver o treino com a bengala no campo. E essa bengala aí, a gente ficou vendo ali o próprio colega, aí tem eles ali, põe logo isso daí, a bengala, tudo velhinho, põe de bengala. E essa ideia surgiu aí, vamos pôr a torcida Bengala Azul. Aí, tudo bem. Aí começamos a conversar com a torcida Bengala Azul. Aí quando começou a falar na torcida Bengala Azul, chegou aqueles caras gozador, vocês são mundo de ditadura, vocês se borram sem gritar gol, essas coisas todas fez com que a gente começasse a juntar os caquinhos. Isso aí dá um negócio direitinho para nós fazer um dilema sobre isso daí. Torcida Bengala Azul, para se inscrever, vamos colocar os pais acima de 60 anos, como é que vai trazer o pai e a mãe? Vamos pôr aí. Isso aí surgiu tudo. Começar a brincar mesmo com a história. Começar a brincar, exatamente, surgiu essa ideia. Aí quando começou essa ideia de surgir, a gente começou a comentar isso nos jogos aqui do São Caetano, estava no auge daquela época, as emissoras de televisão, rádio e televisão se interessou por essas coisas aí. Quando eles começaram a vir visitar a gente, então a gente se preparou melhor ainda. A gente juntou todos esses caquinhos que falavam, torcida Bengala Azul, né? A única que não cresce, se não está internado, morreu, é o único que pode gritar gol, se gritar gol pode perder a dentadura, se gritar muito alto pode se borrar, trazer o pai e a mãe para sair para jogar, tudo isso juntou, e as emissoras parece que se interessou nisso, um negócio diferente, né, pô? E tudo isso os velhinhos, realmente eles usam essa dor nas costas, essas coisas, tanto é que o hino nosso da Bengala, você já ouviu, né? Já viu? Ela forma, e esse hino da Bengala Azul, por incrível que pareça, olha o nível do Rio de Janeiro. Sim, os gozadores. Uma marchinha, né? Uma marchinha. Os caras no dia de jogo, São Caetano e Flamengo, esses caras encostaram ali, nós começaram a cultuar daqui, é verdade isso? Amigos, não é verdade, é apenas um jogo que a gente criou, com qualquer time cria suas personalidades. E não é que eles fizeram o CD para nós e nos mandaram, e hoje ele está até nativa dentro da nossa... Sim. E essa torcida surgiu dessa maneira, ela conseguiu através de um apoio do prefeito na época, com a colaboração desses colegas que ali se encontravam, essas ideias que foi dado para tudo isso, e um cidadão que nós tínhamos aí, hoje ele não está mais vivo, já faleceu,
Ele que começou por esse negócio de fladão, deitadura, ele começou a acrescentar dentro da torcida e aí foi encaixando e deu certinho. E o senhor viveu, lógico, o tempo do auge ali, 2000, 2001, 2002, mas o senhor também viveu aquela década de 90 que era a ascensão do time, né? E como é que era? Viajava, o senhor acompanhava o time também às vezes no interior? Viajava praticamente quase todos os jogos do interior, a gente só não ia estado fora, porque era complicado, a situação financeira da gente não dava. Quando a gente solicitava a condução para lá de São Caetano, era muito pouco que eles davam e não dava para a gente. O que a gente de fora conheceu os estádios do país, no caso eu, só conhecia o Paraguai. Tem colegas que conheceu, além do Paraguai, conheceu a Argentina, que foram de uma van para a Sangue Azul, convocou na época, tinha essa torcida Sangue Azul, convocou. Lembra o Fernando, né? O Fernando me convidou, mas como a van era só para 12, 15, foi na hora, começou muita gente, não sei o que, eu também queria ir, não ia. Falei, não, vai vocês, que eu sou mais jovem e tal, vocês merecem consideração. E estado de fora que a gente conhece Rio de Janeiro, além de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, vários estados, Santa Catarina, foi o mais longe, e temos também no interior, o mais longe que nós tivemos foi na cidade de Presidente Prudente. Sim. Que nós fizemos um jogo lá, eu não me lembro se o jogo mando era do São Paulo ou se era do São Caetano, que fizeram que o São Caetano jogasse lá. E inclusive o Nairo mandou fazer uma faixa, essa faixa ainda eu tenho ela aí na nossa sede, cumprimentando o prefeito da cidade pela recepção da nossa torcida, ter ido à cidade de Presidente Prudente ver o jogo de São Paulo e São Caetano. E nessa passagem o cidadão nosso, hoje vizinho nosso aqui, continua na mamadeira. Esse cidadão tomou tanta coisa lá em Presidente Prudente, que a gente não conseguiu pôr ele dentro do campo. O policial não deixou ele entrar. E a gente fora, por deixar o cidadão sozinho lá, fora do campo, era complicado. Mas como ele estava tão ruim, o que nós fizemos? De um cantinho lá do estádio, através do murinho que tinha ali, né, conseguimos achar umas pedras lá, fizemos um fechadinho, coloquei mulher, deitei mulher. E por coincidência, esse safado pega e sai por aí afora, não sei se foi beber ou quem ele foi, acabou o jogo, nós procurando ele, não achava ele. E nós procuramos, os policiais chegaram para nós e perguntaram o que está acontecendo. O cidadão está faltando. Eles não deixaram lá sair enquanto não encontrava ele. E acharam ele? Acharam ele. Quem vê o estádio tem um ar alto assim, lá em cima, uns bares, tem uns negócios bonitos lá em cima, né? Ele estava lá em cima com o pessoal já tomando. Aí o policial trouxe ele de volta para nós, coloquei ele, agradecemos os policiamentos pela atenção que nos deram, né? Porque enquanto ele não encontramos o torcedor, eles não deixaram. O senhor viu muita coisa feliz, muita coisa triste, né, nessa história do São Caetano. Dá para a gente mensurar, assim, talvez os momentos de mais alegria que o senhor viveu com esse time? Olha, o muito mais alegria. Para mim, foi o primeiro acesso à primeira divisão. Eu nunca tinha visto o São Caetano. O São Caetano Esporte Clube sempre lutou, eu me lembro, todas as decisões eram na Rua Javari. As decisões para subir para a primeira divisão, os clubes vinham do interior, jogavam na Rua Javari para ver quem subia para a primeira divisão. Agora, para mim, a que mais me deixou assim comovido foi o acesso à primeira divisão da Associação Desportiva de São Caetano, que era a primeira vez que eu estava vendo um clube nosso na primeira divisão de profissionais. E a segunda, inevitavelmente, o brasileiro, que a gente infelizmente perdeu aqui, e a outra seria a Libertadores da América. Essas três, elas estavam bem marcadas na gente, né? Porque a gente não esquece esse passado, porque essas três passagens fez com que a cidade de São Caetano se tornasse uma coisa diferente. Qualquer lugar que você ia, você encontrava um cidadão com a camisa do São Caetano. E a tradicional Consul, aquele passarinho tradicional que o homem gostava de ver. O azulão. O azulão do lado. Essa daí, não esqueço, nunca esqueço. Tinha aquele passarinho do lado. Era a tradicional. Isso aí, São Caetano conviveu
esse passado, vamos dizer assim, né? De muitas memórias que ele dificilmente vai deixar. Porque eu vejo naquela época, qual é o clube, qual é a cidade do estado do interior de São Paulo que trouxe essas equipes? Boca Juniors, Independente da Argentina, todos os clubes que disputaram a Sul-Americanos que vieram, só tiveram aqui nessa cidade de 150 mil habitantes, cidade vizinha de São Paulo, mas é aqui que eles estavam. Ô, seu Agostinho, eu vi muitos jogos, né, do São Caetano, mas um jogo que me marcou muito, e eu queria perguntar se o senhor estava nesse jogo, que eu acho que talvez tenha sido um dos jogos mais importantes da história do clube. Não foi o Atlético Mineiro, não. Não, eu vou falar. Eu estava nesse aqui, que foi 2-1 aqui, da chuva. Aliás, esse jogo eu tenho uma história muito bacana, porque eu ganhei a bola no final. Né, o Carlinhos, na época, me deu a bola de presente, eu tenho até hoje guardada desse jogo. Mas o jogo que eu tenho um carinho muito grande foi o jogo contra o Fluminense no Maracanã, que o Ademar fez o gol de falta. E eu lembro porque eu estava acompanhando o time, estava, né, como repórter na época, e só que todo mundo sabia que eu tinha um carinho muito grande pro Fluminense, inclusive os próprios jogadores. Minha família tinha torcedores do Fluminense, eu tinha primos torcedores, eu tinha morado próximo ao Fluminense na minha infância, enfim. Então, assim, eu tinha um carinho muito grande por aquele time, de tudo aquilo que representava. Só que eu estava tão envolvido, né? Eu tinha viajado com o time, eu fiquei no hotel que o time ficou, que eu fiquei num estado... E eu acho que talvez aquele jogo, o Brasil parou mesmo para ver o São Caetano, né? Eu acho que mais de 80 mil pessoas no Maracanã, então um jogo... O senhor lembra desse... Nós não tivemos lá, nós não fomos lá, nós assistimos esse jogo na TV aqui, inclusive o cidadão... Mas tinha torcida lá. Tinha torcida, eu lembro. Nós não fomos. Eu lembro que tinha torcida. Nós assistimos o jogo aqui, nesse corredor aqui da administração do estádio, foi colocada uma televisão ali, e nós assistimos o jogo aí na televisão. Aí. Que bacana, que bacana. E momentos ruins, assim, acho que... independente dos rebaixamentos, talvez o fato o episódio do Serginho tenha sido um momento mais... um nível importante, triste, mas uma fatalidade que dentro do clube mexeu muito com a estrutura dele, né? E o senhor tinha, né? Porque ele era uma pessoa muito próxima a todos, né? Ele conversava com todos os torcedores, né? Muitas vezes ele chegou, quando terminava o jogo, ou quando eles vinham ia para a padaria, né? Eles vinham aí na padaria, começou o lanche, ou começou as coisas, ou esperar as garotas do vôlei para sair juntos, sabe? Aquela coisa toda. Ele chegou várias vezes, chegar lá na mesa, não jogar dominó, mas apreciando o pessoal jogando dominó ali na frente, né? Agora, nessa passagem mais triste do São Caetano, o que mais abalou a gente foi, olha, por mais incrível que pareça, a política mudou bastante. Eu acho que depois da morte, pode ser que não, mas eu acho que qualquer cidadão que você for convocar, conversar, falar sobre o São Caetano, na época de Tortorello, e o São Caetano sem o Tortorello, é outro time. É outro time. Porque eu calculava assim, eu vi que era assim. Era o prefeito Tortorello, era o Nairo, era o presidente do clube. O Batata, eu não vou falar o Batata, mas eu não sei o nome do cara, era o vice-prefeito. O Molina era o diretor de futebol. E o Saul era o que... Essa equipe, onde a gente ia, era respeitado, tanto nós por eles, como eles por nós. O que a gente pedia, o que a gente falava, eles atendiam a gente da melhor maneira possível. Quantas vezes eu e o Toninho, mais os diretores, nós íamos no AD São Caetano, eles estavam na mesinha, sentados lá, tal. Primeiro que eu olhava, o que esses velhinhos estão querendo com a gente aqui? Chegava lá, era desse jeito. O que é? Prefeito, acontece o seguinte, nós estamos indo para Campinas, mas o ônibus já lotou. E a gente disse, como é que é? O ônibus já... Saiu o ônibus daqui, como eu estou sentado aqui, só com as bandeiras. Só com as bandeiras, porque lá, quando se pedia um ônibus, que ele tivesse, o Nairo tivesse junto, Nairo, você vai dar um que eles estão pedindo e vai outro por minha conta. Não era um que vinha dois. Sim. Os clubes da cidade, eles recebiam os ônibus na porta das suas entidades.
Quando colocar 3, 4, não interessa. Traz aqui no estádio. Vem 2, 3 torcedores lá do Jabaquara, uma suposição, chega lá que passa para outro ônibus, o ônibus vai embora. O que ele queria que era rigoroso nisso. Você me toma o número da chapa do ônibus e o nome do motorista. Isso ele era rigoroso. Ficava atento. Ele queria o nome da chapa e o nome do motorista. Isso ele entregou. Ele foi, se tem certeza? Foi, está aqui. E você acha que depois que ele faleceu, o time sentiu assim? Mudou tudo. A cidade em si mudou. A cidade, você acha que se distanciou um pouco do clube, senhor Agostinho? Ah, sim. Porque eu vejo hoje, né, a gente acompanha e o número de torcedores, lógico que precisam sempre ser respeitados, né, mas é muito pequeno em relação ao que foi há uns 15 anos, né? Porque a marca que o São Caetano deixou era para estar continuando. Sim. Infelizmente, o que está faltando é apoio das autoridades da cidade e apoio de um cidadão ou de cidadãos que sabem promover a cidade com o futebol. Porque você não vê um jornal da cidade. Esses teco-teco que vão jogando por aí, sim, repórter, mais uns que eu não sei, não traz uma notícia do São Caetano. Hoje, manchete um pouquinho na página do esporte do Diário do Grande ABC. Mas se nós tivéssemos um jornal, o repórter, com aquela manchete da frente, não precisa ser toda, eu não estou dizendo toda, sim, mas a metade dele, falando dos jogos do São Caetano, anunciando o São Caetano, as suas atividades, tanto no futebol como do vôlei, como das outras, ali os estádios estão muito mais cheios. A promoção é tudo, meu senhor. Senhor Agostinho, o que falta ainda para o senhor ver, ainda que o senhor não viu e ainda tem esperança de viver nessa vida? A minha vida, não sei se eu vou ver isso, né? Mas se Deus quiser, enquanto tiver saúde, eu vou continuar vivendo. Falta um pouco de atividade das autoridades e um pouco de publicidade na cidade. Nós estamos escondidos. Você vê a diferença da publicidade e da política com a publicidade do futebol, do esporte da cidade. Uhum. Olha a diferença. Hoje você não vê uma faixa. Muita coisa hoje é através de rede social, né? O pessoal precisa ter uma. Não digo só você ser no caso. Jornais. Lá dentro das autoridades máximas promover o clube. O clube está representando a cidade. Agora, dessa trombada que nós tomamos aqui agora, com esses casos que se deu, eu até inventei aqui, eu mandei aqueles comprovantes para tirar aquela imagem, tirar aquela imagem, colocou na rua o São Caetano, esqueceu o presidente, o São Caetano, o São Caetano desfilando, o São Caetano. Quer dizer, essa coisa é que precisa na cidade. Porque quando eu tinha um clube lá embaixo, olha, quando eu fazia as festividades, olha, aquele bairro lá debaixo da Rua Lagoas, olha, meu chapa, era difícil você conseguir. Tanto é que o SESI, o clube SESI, eles tinham uma sede ali na Rua Santa Catarina, os caras do SESI foram me procurar para passar as atividades nossas lá para o clube do SESI, que era ali no prédio da Rua Santa Catarina. Para poder divulgar. Para divulgar. Porque estava bom. Estava bom. Senhor Agostinho, quero agradecer demais esse bate-papo, porque acho que quem acompanhou aqui ficou sabendo um pouco mais da história de São Caetano, e esse projeto do Personagens de São Caetano é um projeto que a gente desenvolve em parceria, né, com a Fundação Pro Memória, com meu amigo Charlie Farid Cury, que é um grande incentivador, aos amigos também do estacionamento ali do Portão 6, que também apoiam essa iniciativa, e contar a história da cidade através das pessoas que fizeram, com certeza, o senhor falando do Botafogo, do comercial, o surgimento do São Caetano, de tudo aquilo que envolveu a cidade, dos prefeitos que aqui passaram, serve um pouquinho para que a gente possa eternizar tantas e tantas histórias, e as pessoas vão juntando, evidentemente, para que a gente possa ter um grande quebra-cabeça de grandes realizações. Muito obrigado, grande momento, né, do senhor ter participado com a gente, uma pessoa que eu conheço há tanto tempo, tem um carinho tão grande, uma admiração tão grande, e desejar ainda muita saúde e muitos jogos do São Caetano, muitos passeios, muitas festas para o senhor aí. Espero que assim seja, graças a Deus.
Eu agradeço também a emissora por ter me convidado para esclarecer alguma coisa da minha vida particular, do clube, que eu amo muito, né, o clube da cidade, e espero que futuramente, talvez eu não possa ver, mas que ele volte à atividade que estava. Copa do Brasil, Libertadores da América, a primeira divisão do Paulista, e isso que eu espero que eles continuem. Muito obrigado. Seu Agostinho, nosso convidado personagens de São Caetano dessa semana. E semana que vem, é lógico, a gente volta com mais convidados especiais.